vou pedir a esse tangedor para permanecer aqui. Lá no mundo, como você sabe, tem trios elétricos, tem música tocando lá, né? Mas nós não vamos ficar sem músicas aqui. A diferença é que a música de lá produz morte, mas a música daqui produz vida. Porque aonde o louvor é ministrado, a palavra é orada de forma cantada, não é? E ela produz realmente situações diferentes, quebram julgos e produzem milagres em nossas vidas. Você crê assim? Aleluia, assim como o Cinelândia falou, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Tem algum morto aqui? Só alguns, né? Alguns ainda estão vivos. Mas eu quero dizer para você que você não foi criado para andar atrás do trio elétrico, porque você já morreu. A própria canção popular diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Como nós morremos para o mundo, nós agora corremos atrás do trio santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Tem coisa melhor? Não tem. Deus é bom demais, rapaz. Não é? Olha só, eu estava sentado ali. Você veja o que é a inteligência artificial, né? Tiraram a cor de Mike e botaram em mim aqui. Não sei se você percebeu. Os meninos ficaram ali meio estampados e tal, mas eu sei que é só um equilíbriozinho, um ajuste, né? Eu fiquei até assustado comigo mesmo. Eu disse: meu Deus, quem é esse velho preto que está ali na frente? Deus é bom. Só quero despertar essa alegria que já está dentro de você. Oh, glória a Deus. Deus é muito bom, queridos. Nós devemos entender, acima de tudo, que a parte de Deus já foi cumprida. Tudo que diz respeito à nossa vida e à piedade, a nossa busca pela santidade, pelo crescimento, pela maturidade, já nos foi dada. Todas as ferramentas necessárias para o nosso crescimento, Deus já nos deu, não é? Nós devemos apenas tomar posse do que já foi feito. A nossa história para Deus já é passado. Ele já fez tudo, não é? Ele já foi no nosso futuro. Ele nos entende. Ele tem coisas maiores. Vai saber o tempo certo de te lançar, de te levantar, de te elevar para um nível maior, de te prosperar, de fazer com que as coisas sejam estabelecidas de forma sobrenatural na sua vida, a ponto de você abrir sua boca e dizer: só podia ser Deus na minha vida. Eu sei que muitos aqui, alguns ou muitos, podem estar passando por problemas. Problemas, todo mundo passa. Se não tivesse mais problema, a gente não estava mais nem aqui. Uns vão para o inferno e a outra turma, que está inclusa eu e você, vamos estar onde? Ao lado do Senhor, vendo Ele face a face, não é? Lá no lugar onde nós não precisaremos mais de unção, não é? Não precisaremos, não teremos mais doença, não ficaremos mais tristes. Por quê? Porque a parte de Deus foi concluída aqui com sucesso. Agora, queridos, nós devemos entender: se Deus fez a parte dele, é porque existe uma outra parte que precisava ser feita. A Bíblia diz lá em Mateus 7:24, a gente, só fazendo uma parte, a gente ministra muitas vezes manhã e tarde, e nunca é a mesma coisa. Sempre o Espírito Santo vai acrescentando. É impressionante, né? Eu não falei desse versículo, vou falar agora. Mateus 7:24 diz que o homem prudente, o homem prudente, ele ouve a palavra e pratica, né? É aquele que ouve, pratica e constrói. Ouve, pratica e constrói. Não é assim? Você ouve a palavra, pratica essa palavra e começa a construção daquilo que você colocou em Deus. É chamado de homem prudente, de homem sensato. Aí ele dá outro exemplo que eu não vou citar, que você já conhece. Mas eu sei que a esse homem que construiu sua casa sobre a rocha, vieram os problemas, vieram as aflições, vieram os confrontos, vieram as tristezas. Mas todas essas coisas, elas não podem mais nos deixar prostrados. Todas estas coisas já foram vencidas na cruz do Calvário.
para que eu e você, como mais do que vencedores, pudéssemos superar, avançar, não é? E poder olhar para trás só para ver o que a cruz fez por você, porque passado não existe mais, né? Deus quer fazer coisas novas em nossas vidas, né? A Bíblia diz, eu vou ler aqui, João 15:16, na versão NVI. Você vai entender um pouco aonde eu quero chegar. Está aqui um tema: qual é a minha parte? Olhe para seu irmão e diga: qual é a nossa parte? Claro que eu estou falando aqui a nossa parte no plano de Deus, não é assim? Fomos tirados de um lugar onde estávamos sem Deus, né? E transportados para o lugar onde estamos agora com Deus. Não é uma diferença grande? Estar sem Deus e estar com Deus, não é? Você agora está com Deus. E tem mais, Ele diz que nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te deixar só. A palavra diz: vocês não me escolheram. Ainda tem mais isso. Não foi você que escolheu a Deus, não fui eu que escolhi. Ele é bem taxativo nisso para que nós compreendamos. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Você é um escolhido. Aquele seriado The Chosen, né? Os escolhidos. Diga: eu sou o escolhido. Escolhido para quê? Aí ele diz: eu escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que meu Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Olha só que coisa extraordinária. Deus nos transportou, Deus nos levou para o reino do Filho do amor dele, e disse: olha só, eu te resgatei, eu te escolhi, para que agora aqui neste lugar de provisão, de suprimento, de sustentação, de unção, de graça, de ajuda do Espírito Santo, para que você entenda que precisa dar fruto. Então, se Deus já fez a parte dele, a nossa parte é dar fruto. E não é somente dar fruto, mas é um fruto que permaneça. Essa tem sido a grande luta nossa: fazer que o fruto permaneça, fazer que a nossa história ela seja sempre uma estrada de progresso e nunca de retrocesso mais. Até porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Você não foi criado igual a caranguejo que anda para trás. Você foi criado para prosperar, avançar e correr a carreira proposta por Deus. Aleluia! A nossa parte, queridos, é dar frutos. E a gente vai mergulhar um pouco nisso, entender que isso é uma realidade na nossa vida cristã. Não existe uma carreira cristã sem fruto. Aliás, o próprio Jesus disse que aquele que não der fruto será cortado. Não foi assim? Ele é o tronco, não é? É dele que sai a seiva para alimentar o galho, os ramos, para que possam dar frutos. Quem são esses galhos? Eu e você. Não é nem o Espírito Santo que vai dar fruto. Quem vai dar fruto sou eu e você. E essa é a nossa parte. Esse deve ser o nosso esforço de em todo tempo estar nos deixando ser tratados, corrigidos, disciplinados, porque Deus disciplina o filho que ama, corrige o filho que ama. Por quê? Para que ele seja cada vez melhor, para que ele possa produzir alegria no coração de Deus. Amém? Através da fé que nos foi dada. Até porque Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Romanos 8:28 na NVT diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito.
Então veja bem, Deus fez sua parte, não é? E agora Ele está no trono, observando todo o movimento da terra e vendo também o seu progresso, vendo você em todo o tempo buscando crescimento, entendendo que os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos planos. Por quê? Porque Ele já conhece o nosso futuro. Às vezes a gente está planejando algo, mas é um lugar que nos vai levar à morte. Aí Deus diz: opa, não é por aí. Deus é aquele que muda caminhos, mesmo que seja para um caminho mais longo, Ele vai fazer para livrar você da morte, assim como nos livrou da morte eterna, né? Porque tu sabe que aonde você vai, ontem eu quase não chegava lá no destino que eu fui ontem, no final do Bessa, por conta de blocos, né, que estavam atrapalhando o trânsito na rua, né? Mas eu vejo eles buscando aquilo, eles atravessam na frente dos carros, não quer nem saber se você vai frear, se não vai. Uma loucura, fantasiados. É isso que Deus requer de nós também, esse ímpeto, essa alegria de estar aqui na igreja, de estar congregando, de estar também, quando sair daqui, estar proclamando a palavra. E não deixando que o diabo somente proclame a injustiça dele, o engano, as doutrinas de demônio lá fora através dos ímpios. Você é um proclamador da palavra de Deus. Você é um pregador, não é, da palavra de Deus. Deus conta comigo e com você. Primeiro, você vai aprender a pregar para você mesmo. Segundo, você vai aprender a pregar para sua casa. Terceiro, você vai ter a autoridade necessária para pregar fora dela ou além dela. Mas na verdade, o que Deus quer é que nós possamos esboçar, né, aquilo que Ele esboçaria antes. Não é assim? Jesus deu o exemplo do padrão que requer de nós quanto a nós, a maneira de como andamos, a maneira de como falamos, a maneira de como vemos as coisas. A nossa vida agora, portanto, ela não é mais ligada às coisas de outrora. Assim a Bíblia diz que há uma luta constante entre carne e espírito. Eu até anotei aqui esse versículo, que está lá em Romanos 8, 6. Diz assim, Romanos 8, 6. Eu acho que não tem aqui, mas é a Portuguesa Corrigida Fiel, depois eu leio noutra, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, enquanto pessoas estão se inclinando para a mente, né, para a mentalidade da carne ou da velha natureza, aquilo vai nos levar a uma separação de Deus. Nós nos tornamos, como diz textualmente a palavra, inimigos de Deus. Eu sei que muitos aí fora, eles não sabem nem o que é que nós estamos falando, né? Demorou até um pouco a gente entender certas coisas, porque nós andávamos, né, teimando com o nosso conhecimento, querendo prevalecer sobre os outros e nunca se deixando ser levado por uma voz vinda do alto, pela voz do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. A voz que nós precisamos ouvir é a voz da direção dele para nós, nesse tempo em que vivemos. Mas eu sei que nunca o mundo, né, passou por algo que está passando. Há um dilúvio, como aconteceu nos tempos de Noé, né, quando Deus promulgou, quando Deus estabeleceu o seu juízo. Naquele tempo onde via corrupção imperando, onde via perversidade, né, sexual e outras perversidades mais, as pessoas distorcendo as verdades da palavra. Aí Deus disse: não, agora eu vou dar um fim a tudo isso. Mas ele viu uma pessoa que aqui na Bíblia retrata ele como justo e reto e temente a Deus.
ele encontrou a Noé. E ele expôs o plano para Noé e disse que ele construísse uma arca. Veja bem, é por isso que eu digo, há uma diferença entre edificar e construir. Edificar é Deus dando uma inspiração, é Deus passando um projeto demonstrativo, é Deus passando o retrato do modelo que Ele quer. E construir, isso agora depende de nós, como nós estamos falando. Qual é a minha parte? De construir, frutificando e construindo, ouvindo, praticando e construindo, ouvindo, praticando e construindo. Então Deus encontrou em Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Será que você tem encontrado graça aos olhos de Deus, a ponto de Deus confiar em Noé e a Noé? Sabe que o papel de Deus é esse em nossas vidas? Aprendendo a confiar em nós, gerando experiências para confiar em nós, para depois confiar a nós os planos que Ele tem para nós e para outros que nos rodeiam. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele coopera com tudo, né? Aqui Ele fala que essa principalmente dos crentes lá em Romanos, né, dos romanos, e eles estavam mesmo estando num ambiente, né, de proteção, de ensinamento, de aperfeiçoamento. Mesmo assim, alguns estavam desviando, alguns estavam, como bem ele retratou para Paulo, né, falando da apostasia da fé, aqueles que desviaram do caminho que um dia foram resgatados. Por quê? Porque foram vulneráveis. E o que é ser vulnerável? É estar a ponto, né, de estar assim, perto do abismo, sem entender o perigo que está correndo, né? É quando nós nos aproximamos demais da velha natureza pecaminosa, muitas vezes até se achando super crente, quando na verdade a gente tem é que se precaver, para que não se deixe ficar muito tempo ali, onde nós sabemos que não agrada mais a Deus e que não faz parte da vida da gente, né? Que a gente possa entender que a hora de sair, a hora de fechar, de trancar, né? A medida certa de estarmos expostos a alguma coisa que não agrada a Deus. Para quê? Para que não sejamos influenciados. E quando Deus quer respostas de nossa parte com relação à frutificação, é porque Deus está falando sério mesmo, queridos. Não tem como você amadurecer sem frutificar, vai permanecer sempre crente carnal. Paulo, quando se deparou com os coríntios, depois de passar lá, ministrar para eles, ensinar para eles, e saía para ministrar em outros lugares, outras cidades, mas um dia ele voltou e encontrou eles ali, ficou impactado. Ele diz: eu encontrei vocês não como espirituais, mas como crentes carnais, como meninos na fé. Então os meninos na fé vão estar sempre propícios a se deixarem ser influenciados por qualquer vento de doutrina. Eu conheço pastores que começaram a se deixar ser influenciados por qualquer vento de doutrina, caíram. Quantos desigrejados não tem aí, porque se deixaram ser influenciados? A resposta que Deus requer de nós é isso, é buscar a maturidade, a estatura de Cristo. Porque eu vou ser comparado a esse homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sabendo onde estava edificando, sabendo que qualquer tempestade que porventura viesse, ela não destruiria nenhum fundamento, porque foi fundamentado na rocha, fundamentado na palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus, Ele quer fazer, nos ajudar até a fazer a nossa parte.
você que é pai e mãe, minha mãe, eu era craque em redação. Mas sabe por quê? Porque minha mãe chegou junto e ela escrevia muito bem. E eu comecei a prestar atenção e fazer exatamente como ela queria. E é isso que Deus requer de nós. Deus quer em todo o tempo estar nos ajudando na frutificação, nos ajudando no serviço, nos ajudando em se portar lá fora, nos ajudando a que em qualquer ambiente que você estivesse, você seria e teria a aprovação de Deus. Amém? Você não fica feliz quando vê seu filho sendo aprovado, né? Não pela fila, mas pela excelência na busca do conhecimento correto. Mas nós estamos hoje aí, como eu falei, expostos a um dilúvio de falseamento da palavra de Deus. Mas desde o começo Deus nos mostra que existe um enganador que quer nos enganar. Na minha terra chama engalobar. Não sei se você já ouviu falar. Se deixou ser engalobado. Engabelado é lá no Iraúno, lá em Souza é engalobado. São vocabulários diferentes, né? Gírias diferentes. Ou seja, se deixar facilmente ser envolvido, enganado, trapaceado. O diabo enganou a Eva logo no começo da história da humanidade. E de lá para cá ele tem sido intitulado por Jesus como o pai da mentira. E se existe um mentiroso, ele nunca vai falar a verdade para você. É por isso mesmo que ter o discernimento, ter a palavra, ter o conhecimento de Deus vai te guardar dos futuros enganos. O conhecimento da palavra vai te livrar dos enganos do diabo. Porque até quem se diz crente pode estar enganado e enganar você também, para completar. Amém? O que nós vemos hoje, não é? A amostragem da forma como o mundo quer que a sociedade se torne. Mas a sociedade, ela principia através de quê? Dos valores corretos. O que nós estamos vendo hoje? A desvalorização de tudo que Deus fez. Deus disse que hoje a falta desse conhecimento tem feito com que as pessoas considerem o casamento como uma banalidade. E dizer que Deus foi banal quando construiu o casamento e por conseguinte a família, isso para nós é uma abominação, é ou não é? Porque tudo, a Bíblia diz, tudo que Deus fez é perfeito. E nunca foi feito para trazer dano algum para as nossas vidas. Mas os ensinamentos errados estão aí sendo expostos para nos mostrar que nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nos blindar nossas casas. Estava falando hoje de manhã, eu tive ano passado, em outubro, na casa da minha filha, que mora em Portugal, outro país, e fui ver minha netinha que tá nascendo. Passei um mês lá, e eu acompanhava ela quando ia deixar meu neto na escola. Ele tá com 2 anos e meio, e chega um certo dia lá, chegou o dia de celebrar para eles lá o Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas, o Halloween, é um culto a um morto, a alguém que morreu. É chamado Dia das Bruxas mesmo. Mas é algo que é uma cultura americana, já chegou no Brasil. Tudo que é imitação barata, ruim, vem para ser imitado. Vem dos Estados Unidos, vem não sei por onde. O Brasil tem essa maneira de estar copiando coisas sem entender por que está copiando. E ela chegou lá, foi informada pela professora, dizendo que, olha, quinta-feira ele precisa vir com roupa tal, você compra uma abóbora que é pra gente fazer tipo a cara de uma bruxa tal, colocar lá, botar uma vela dentro, e ele precisa estar aqui. A minha filha, olha, eu lamento dizer a você
mas isso não faz parte da grade escolar. Como não faz parte da grade escolar, ele nem vai trazer nada, nem tampouco vai vir. Porque se ele vier, como é que vai ficar a parte emocional dele, vendo seus colegas fazendo algo e ele de fora? É essa força, essa atitude que Deus requer de mim e de você. Quando apresentarem a você um cardápio que é errado, que é manipulado, você ter discernimento e dizer: opa, isso não faz parte mais da minha vida. Eu durante essa semana, algumas pessoas disseram: bom carnaval para o Senhor. Eu disse: não, desejo para outro. Para mim, eu já tenho a minha celebração, a minha festa. Não é assim? Então, tem coisas que a gente aceita para não deixar de ser cortês, para não ser mal educado. Não é? Mas nós não precisamos ser assim, nós precisamos ser íntegros naquilo que cremos, naquilo que somos, naquilo que temos. Aleluia, nós temos uma nova identidade, queridos, e nós não podemos: isso não faz parte de mim. Por que vocês não acreditam? Eu não sei, a Bíblia diz que não pode, eu não aceito. Mas por que você diz com tanta contundência: o senhor crê em tudo que está ali? Eu disse: porque eu conheço pessoalmente o autor dela. Quem conhece o autor da Bíblia? Experiências com Deus vão te dar direções certas, vão receber o aplauso do céu quando você se levantar sem vergonha nenhuma e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, servimos a esse Deus grande que quer nos fazer valorizar cada vez mais o caráter que é dele mesmo. Deus quer ter seu caráter imitado, queridos. É por isso que nós precisamos frutificar. O que é finalmente frutificar? É cada vez mais, à medida que a gente vai percorrendo a santidade, vai andando, cada vez mais o mundo nos veja diferentes, nos veja como o próprio Deus. Que nós tenhamos a autoridade de dizer mesmo: quem vê a mim vê Deus. Como Jesus teve e disse: quem vê a mim, Felipe, vê a Deus. Quem vê você precisa ver respaldo de Deus em você. Tem alguém que diz até: você é o quê? Não diz nem que é crente, diz, a moda agora é dizer que é cristão, porque gera uma dúvida. Cristão de onde? Né? De que banda você é cristão? Outros enchem o peito e dizem: evangélico. Nós somos de Cristo, nós somos discípulos dele. Cristão é aquele que se assemelha a ele, aquele que é discípulo dele, aquele que faz o que ele manda fazer. Assim como Jesus disse: eu vim para fazer o que o Pai mandou eu fazer, eu vim para falar somente o que o Pai mandou eu falar. Essa é a nossa vida, essa deve ser a minha vida e a sua vida, essa deve ser a minha parte e a sua parte. E essa parte que Deus requer de mim e você não é opção, é obrigação. Ser crente precisa frutificar, senão vai ser cortado. Está tomando espaço. Eita, pesado, né? Forte. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele está sempre nos fortalecendo, nos levantando, nos colocando para cima mesmo. Como Ele disse para Josué. Josué foi encarregado de levar aquele povo no lugar de Moisés para a terra prometida. E lá logo em 1:9, Josué 1:9 NVT diz assim: esta é minha ordem. Quando Deus ordena, e aqui diz esta é minha ordem, é Deus estabelecendo coisas. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Tem alguém aqui com essa qualidade? A maioria. Vou perguntar de novo, pode ser que você não tenha entendido. Deus disse: seja forte e corajoso. Tem alguém aqui forte e corajoso?
Rapaz, e qual a dificuldade de você avançar? Amém? Você não está só. Diga, eu não estou só. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, porque o Senhor seu Deus estará com você somente nos domingos, somente nos sábados, somente no fim de semana. Não, ele diz: por onde você andar, aonde quer que você ande, ele estará. Afinal de contas, nós sabemos que Deus agora faz a sua habitação em nós, na pessoa do Espírito Santo. E ele nos deu todas essas ferramentas. Ele nos deu o Espírito Santo, que é o guia, que nos leva a toda a verdade, é aquele que nos lembra, inclusive, quando a gente esquece. É por isso que algumas vezes eu sei que quando a gente está propenso a fazer alguma coisa, o Espírito Santo diz: não é por aí. Nem se atreva a fazer isso. O Espírito Santo impediu Paulo de ir a certos lugares. Talvez até ele tenha se chateado. Mas por quê? Pregar ali, o povo tudo lá esperando a palavra. Não vá por ali. Agora, quem é que detém dessa ajuda, né, necessária de Deus? Aqueles que têm frutificado, aqueles que Deus tem tido confiança, aqueles que Deus vê verdadeiramente ele tem andado correto, ele tem se esforçado. Situações chegam, mas ele sabe se sair. Se sair das situações é o fato daqueles que se saem porque conhecem o Deus que tem. Você conhece o Deus que tem? Deus que tem pode fazer, pode abrir o mar para que você passe a pés enxutos. E Deus em todo o tempo diz: se lembra disso, se lembre das maravilhas que eu fiz. Junte essas experiências e faça com que elas sejam suporte das próximas experiências. Nós vivemos de experiências com Deus. É como que você acordasse e dissesse: vamos para onde hoje, Senhor? Vamos fazer o que hoje, Senhor? Aleluia! Você não sai de casa com o celular desconectado, descarregado. Nem tampouco sai com um pontinho só. Eita, é ou não é? Acorda até de madrugada e diz: será que o telefone vai estar carregado para de manhã eu sair já? Em ponto de bala. O nosso cuidado, queridos, deve ser exatamente isso quanto ao nosso espírito recriado. Ele precisa estar carregado antes mesmo de você se deitar. Oh, aleluia, está buscando a força de Deus. Senhor, eu vou me deitar, mas você, enquanto eu estou dormindo, está trabalhando. Enquanto eu estou deitado, debruçando a cabeça para trazer refrigério, você está gerando forças em mim, para que amanhã eu possa tomar posse de tudo o que você já aprontou. Aleluia. A nossa parte, queridos, no plano de Deus nunca foi tão necessária. Hoje, onde você olha, se é na televisão, se é no Instagram, nas redes sociais, em todo o tempo a gente vai vendo coisas calamitosas. Vimos essa semana um pai que matou 2 filhos e suicidou-se. E aqui nós não estamos identificando ou procurando culpados, mas só para nos mostrar como é triste uma vida sem Deus. É uma vida sem norte, sem esperança. Aleluia. Deus quer nos levantar a ponto de não ser afrontado pelos gigantes que vão estar passando dia após dia nos afrontando. Cadê você? Cadê seu Deus? E você vai estar lá para se levantar e dizer: não olha para a minha aparência, porque o maior é que está dentro de mim. Você não imagina quem está por trás de mim.
dos livros do irmão Reagan que ele retrata, diz que ele estava conversando com Jesus no quarto dele, uma visão que ele teve, né? Aí ele viu um gigante por trás dele. Ele disse: quem é esse aí, Senhor, que está aí atrás? Ele disse: seu anjo. Você tem noção do anjo que você tem? Um anjo guardador, é uma realidade. Eu vou trazer uma ministração para você sobre os anjos que foram dispensados por Deus para estar servindo aqueles que foram salvos. Foram os anjos que retiraram a pedra para que Jesus ressuscitasse. Foram os anjos, não é, que promoveram, mostraram uma visão a Eliseu, né, da quantidade, né, dos que eram eles, quanto aqueles soldados que estavam ali para prender Eliseu. Não foi assim? Eliseu foi chamado por ele, pelo servo Geazi. Ele disse: Senhor, você não sabe o que é que está acontecendo lá fora. Nós estamos cercados por soldados, pessoas que vieram nos prender para nos matar. Aí Eliseu deve ter saído ainda coçando os olhos, porque ele estava dormindo. Olhou assim, aí deve ter dito: diga ha. Geazi deve ter dito para ele: que piada é essa? O senhor não está vendo não? Não se apavora com isso que eu me apavorei? Não, porque maiores são os que estão conosco. Ele disse: como é que eu não estou vendo? Deixa eu orar por você. Orou por ele e ele começou a ver e gargalhar também. Maior, queridos, em todo o tempo são os anjos que têm nos guardado. Quando nós saímos de casa, devemos orar a palavra, declarar aquilo que queremos ver. Senhor, estou saindo de casa, os teus anjos estão acampando. Eles não estão brincando, eles estão acampando, vigiando os meus bens, a minha casa, os meus filhos, a minha família. Por isso eu parto confiante. Aleluia! É Deus quem sabe os planos que tem para nós, assim como ele disse para Jeremias. Aleluia! Então o que é que a gente está vendo hoje? Uma inundação, um mundo repleto de pessoas que perderam o senso de moralidade. As músicas hoje nunca foram tão horríveis. Composições tristes, imoralidade pura. E ainda tem gente que se coloca ou se dá o ouvido para ouvir aquela baboseira. Ainda tem gente que vê aquela baboseira, o tal do BBB. Crente, que fruto é esse? Aleluia! Deus quer, queridos, de nós total independência das coisas do mundo e total dependência dele. Dependência ou morte. Não é independência ou morte. Eu quero ser cada vez mais dependente dele. Que eu não seja dependente de um salário que eu quero ganhar. Que eu não seja dependente do valor de qualquer outra coisa. Eu só quero ser dependente dele, porque dele vem todas as coisas, dele vem o meu suprimento, dele vem o meu livramento, Deus vem dele a saúde divina, a manifestação da sua glória. Aleluia! São posicionamentos e decisões que vão nos beneficiar com a ajuda de Deus. Pastor, então o que é que eu faço? Você precisa ser como Daniel foi. Daniel decidiu não se contaminar. Vamos lá, rapaz, é só um gole. Vamos lá, é só um trago. Vamos lá, é só uma noite de prazer, minutos. Daniel decidiu
não vou. O próprio Jó disse para Deus que os olhos dele fossem desviados de qualquer outra mulher. Aleluia. O estímulo a traições, né, conjugais tem sido cada vez maiores, tem sido banais. Não, o que é que tem? Ela sentiu vontade e fez. Qual o problema? Olha aí o problema que aconteceu. Um pai matou os 2 filhos e se matou. Ser macho não é ter mais de uma mulher, não. Ser macho é ter só uma. E se manter com ela, sabendo que é a auxiliadora correta que Deus colocou ao seu lado. É a ajudadora e vai estar te aconselhando conforme os conselhos de Deus. Glória a Deus. Diante das preocupações, das solicitudes da vida, né, dos problemas, Maria escolheu a melhor parte. E a parte que Maria escolheu não é essa parte que nos cabe. Essa é uma parte onde Deus nos obriga a fazer a nossa parte. Eu te resgatei, agora faça a sua parte. Maria escolheu a melhor parte dentro da parte dela. Não sei se você está me entendendo. Em meio às preocupações, as coisas, as pressas, precipitações, Maria escolheu ficar prostrada aos pés de Jesus para receber dele. Tem horas que você vai precisar sentar-se, aquietar-se e ouvir verdadeiramente, nitidamente Deus dizer: aquiete-se e veja que eu sou Deus, e saiba que eu sou Deus, e veja o que eu vou fazer. Fica só sentado aí, me vendo trabalhar. Porque muitas vezes a gente, em vez de ajudar Deus, atrapalha. Sua parte é estar ligada à palavra, estar ligada à vontade de Deus, entendendo que aonde você chega, Deus chega com você. E se você chegar com Deus, os ambientes são propícios a mudar. Oh, aleluia. Agora vejamos essa parte de Noé, por exemplo. A Bíblia diz que ele resistiu a tantos insultos, chamavam ele de doido. O próprio Jesus passou por isso e foi chamado de doido pelos próprios irmãos. Quer se mostrar, quer aparecer, vai logo. Prenderam ele para ele não estar fazendo o que estava fazendo. Os irmãos, a família. Mas Noé não foi impedido de avançar. Noé não se deixou ser levado pelas ofensas. Noé, Deus mandou ele construir a arca. Não foi Deus que construiu e disse: Noé, entra você e sua família lá. Ele disse: construa e entre com a sua família. Mais de 100 anos construindo a arca. Rapaz, o homem era um homem de fé, era ou não era? Aleluia. Essa arca a gente está vendo, eu estou falando, estou retratando algo físico. Mas a arca em que Deus manda você abrigar sua família é um ambiente que foi construído, não por Deus, mas por você. Construir um ambiente e crer, discernir, entender que tudo é possível àquele que crê. Talvez você chegue num lugar e as pessoas digam: ah, você comprou o imóvel no lugar errado. A gente chegou numa casa que comprou aqui, o povo botava, ainda continua botando. Mas eu disse: olha, eu não vou botar lixo lá na esquina ali não, porque eu pago imposto. E o caminhão de lixo vai passar aqui na frente da minha casa. Ah, o povo aqui já reclamou faz tempo. Faz anos, o senhor não conhece mesmo aqui não? Eu disse: conheço não. Mas eu cheguei aqui e por eu ter chegado aqui as coisas vão mudar. Não
Não deu nem 15 dias, o caminhão de lixo começou a passar lá. Entrou em cantos que não tinha saída, pegava o lixo, dava ré e voltava e ia embora. Faça conforme a palavra chega em você e precisa ser expressada como uma forma de construir. Ser exatamente como Deus é. A nossa voz é a nossa parte dentro da nossa esfera de influência. Sua esfera de influência é aonde? É lá no Cristo, é ali mesmo onde Deus vai prover através de você. É lá em Tambaú, é lá em Manaíra, não importa onde você esteja, onde você está, Deus estará. Nós já lemos sobre isso. Ele apenas disse: seja forte e corajoso, quem está com você sou eu. Domingo retrasado eu falei aqui sobre o poder que já está dentro de nós. E tem um versículo que diz que Deus colocou as palavras dele em nossa boca e ainda protegeu as palavras lançadas com a sua sombra. Para quê? Proteger do sol, dos bichos, dos atrevidos, para que não mexa na semente até que ela germine. Faça a sua casa ser construída pela palavra que está na sua boca. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Aleluia! Glória a Deus. A nossa parte é nos submeter a Deus para que resistamos ao diabo. E o que é que muitas vezes a gente quer fazer? Resistir ao diabo puramente. Não se resiste nunca. Primeiro tem que haver uma submissão a Deus. Qual é a submissão a Deus? A sua palavra, a sua vontade, o desejo que Ele tem para mim e para você. Você acha que Deus quer ver você se dando mal nos seus planos? Se você está ligado com Ele, alinhado com Ele? Claro que não. Ele vai produzir coisas como nós cantamos aqui para que nós vejamos que a alegria que Ele nos deu vai ser completada no fim de todas as coisas. E aquilo que Deus começou na sua vida um dia haverá de concluir com êxito, não faltando nada. Isso é só para quem crê. Aleluia. Então nós não devemos ter esse cuidado de não nos deixar ser influenciados pela incredulidade do mundo. É ou não é? Jesus foi lá na cidade dele, o desejo dele era curar todo mundo. Por que não curou? Porque alguns foram incrédulos. A incredulidade impediu dele a fazer a vontade de Deus se estabelecer ali. E nós, queridos, por conta de qualquer enfermidade que chegue, problemas com o filho dentro de casa, não, tem coisas que você não pode fazer na sua força. É entregar ao Senhor, porque Ele tem sido vigilante, Ele tem visto todas as coisas, e assim como Sinelândia bem lembrou aqui, logo logo Ele vai estar sentado aí. Glória a Deus. E Deus em todo o tempo tem falado. Apocalipse é bem nítido isso. Diz que eis que eu estou à porta e bato. Isso não é para ímpio não, viu? Tem gente que prega muito isso sobre salvação, né? Isso é para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Cear é ter intimidade. Cear é ser participante da sua vida em toda a sua intimidade. Mas muitos de nós têm feito o quê? Além de não ter aberto a porta para Jesus, muitas vezes a gente abre para Jesus, mas abre também a janela para o diabo. Não é assim que acontece? São brechas que a gente dá. Dia desse eu vi alguém bem próximo a mim vestindo o filho de Harry Potter.
Aí eu disse, tu crê em Deus ou não crê? Eu creio, confio em Deus plenamente. Eu acho que não confia não, porque está vestindo teu filho de bruxo. São brechas. São situações que a gente nem percebe, está abrindo a porta para o diabo entrar e fazer a diferença, o prejuízo. Aleluia! Saiba que é mais fácil você manter o diabo fora do que fazê-lo sair depois que ele entrou pela brecha que alguém deixou. É mais fácil você manter ele fora. Está orando em todo tempo. Pai, tem um limite aqui. Satanás não pode passar aqui. Essa casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha empresa é do Senhor, o meu emprego é do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor. Portanto, o diabo não vai fazer nada aqui, porque ele não tem poder para passar desse limite. Aleluia, né? Do contrário, você vai estar dormindo em cima do dinheiro, querendo guardar o que você tem de precioso, não fecha o olho ansioso. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que não se preocupam, que não ocupam o pensamento na desconfiança. E se é dúvida, é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Eu quero lembrar aqui de um pequeno trecho de um louvor que eu sei que você conhece. É o retrato que acontece hoje nas nossas vidas. O diabo querendo nos tirar do sério, nos tirar da vontade de Deus, destruir a tua esperança, destruir a tua fé. E diz assim: e todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado vem, e todo dia as propostas vêm, me chamam. Ele propõe mesmo. E todo dia vem as tentações e me chamam. Mas qual é a nossa posição? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu escolho Cristo todo dia. Já eu morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Agora eu vivo a vida de Deus. Agora eu vivo a vida de Deus. Já fui crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe quando você abre uma brecha para o diabo? É quando você guarda mágoa. É quando você deixa de perdoar alguém. Aí não sabe por que as coisas estão acontecendo. Tem alguém que você não perdoou? Ah, tem, mas eu não tenho. Isso é pecado não confessado. Meu pai morreu por conta disso. 5 anos sem falar com minha mãe, dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, mas não se falava. Ele resolveu não falar mais com ela por conta de uma quantia ínfima que ele tirou do bolso da calça, que ela tirou do bolso da calça dele enquanto ele estava tomando banho. Com 3 anos eu ainda tentei intermediar essa coisa. Sabe o que ele me disse? Cuide da sua vida. Eu não vou perdoar sua mãe, nem que tenha que descer a sepultura. Acabou descendo. E sabe como? Cheio de enfermidade. Porque a Bíblia diz que a falta de perdão resseca os ossos. Não dê brecha para o diabo, não. O diabo nunca brinca de ser diabo, mas crente tem brincado de ser crente. E tem perdido os favorecimentos, os benefícios de Deus. Bênção às vezes está na esquina. De repente você produz uma brecha, aí a bênção
Passa direto lá para cá de Mike, para cá de Wanda, para cá de Mateus, para cá de Heitor, para cá de Herói, para cá de Gedilson, para cá de Ana. Eita, glória a Deus. Para a sua casa. Qual é a sua casa? Aí. Vai passar para a sua casa. Aleluia. O carnaval, queridos, nós estamos todo ano a gente presencia isso. E isso é chamado de cultura. Promoção de coisas, de valores que não são os valores eternos, não são os valores de Deus. Eu moro aqui perto da Estação Ciência. Essa semana tinha um rapaz vestido de palhaço. Não vou dizer o nome dele, que eu também nem sei. Mas ele produzia um jeito diferente do que é para ser. Estava ensinando aos meninos a brincar sobre carnaval, a dançar, a pular, a ouvir, a mostrar um pouco do folclore nosso. Por quê? Porque eles estão exatamente começando a fazer as coisas nas escolas. Ei, é na escola hoje que corre o perigo. É na escola onde você não está vendo. É na escola onde você não quer ir para a reunião de paz. Aqui a gente estimula até você, papai e mamãe. Vai lá dentro, fala com a tia que está lá ensinando a seus filhos os valores corretos. Pergunta lá, tem alguma coisa. Sabe que às vezes até lá dentro se descobre coisa que os pais nem sabem. Quando você vê uma criança se agachando nos cantos da sala, você vê que é um menino ou uma menina insegura, que passaram por um trauma que os pais nem sabem. E isso foi produzido até mesmo na escola. Ei, tem filhos perdidos dentro de casa. E você pensando que ele está seguro no quarto dele. Está ali, o bichinho está ali dentro do quarto dele, só lá estudando no computador. Estudando o quê? Eu não sei, ele está estudando. Vai lá para tu ver que o estudo dele pode ser outro. Ele está aprendendo a ser pedófilo. Está aprendendo a ser alguém que Deus não programou ele para ser. Deus foi bem enfático quando criou todas as coisas. Ele distinguiu os gêneros. Adão é homem, Eva é mulher. Ele não fez Adão e Ivo. Ele não fez Eva e Ivete. Ele fez Adão e Eva. É mais claro do que isso. E tem gente que está distorcendo. Tem uma Bíblia só que trata favorecendo esse lado da homossexualidade. Você sabia que tem a igreja de Satanás aqui no bairro João Pessoa? Pois tem. Tem jovens frequentando lá, talvez os pais nem saibam. Frutificar é cuidar daquilo que Deus lhe deu. Sua casa é a origem das missões lá fora. Começa tudo em casa. Aleluia. Segunda de Pedro 2,5, eu estou terminando, irmãos. Diz assim: e não poupou o mundo antigo. Quem não poupou? Deus, diante da corrupção, da maldade do homem. Rapaz, eram coisas terríveis. Deus não poupou o mundo, preservou a vida de Noé, preservou a minha vida e a sua vida, preservou a vida de Noé, pregador da justiça. Você é um pregador da justiça? Como eu já falei, você deve ser um pregador da justiça primeiro na sua casa, para depois ser lá fora. Lembra que quando Jesus curou aquele jovem endemoniado, ele ficou tão maravilhado que queria seguir Jesus. Jesus disse o quê? Volte para casa e vai contar o que foi que Deus fez na sua vida. Sabe para onde Jesus remeteu ele? Para um lugar onde houveram problemas, para um lugar onde houveram discussões, intrigas, brigas entre famílias. Deus diz: vai restaurar primeiro a tua casa, depois você vem e me segue. Diz que aquele rapaz, depois disso, de contar, testemunhar do que Deus fez, disse que ele arrebanhou uma multidão.
para o Senhor. Aleluia! Existe o poder suficiente, a capacitação de Deus na sua vida, papai e mamãe, para trazer as palavras certas, a sabedoria correta, para dizer: meu filho, isso não é festa para você. Meu filho, isso não agrada a Deus. Isso é coisa do diabo, querendo perverter sua vida. Você sabe quando falar, de acordo com a idade de seu filho, você fala com a linguagem da idade que ele tem. De ilustrar, a gente não sabe ilustrar, contar histórias, porque não pode contar histórias na idade deles que eles vão entender. Então o mundo perdeu a noção do que é certo e o que é errado, mas a Bíblia nunca perdeu isso. A Bíblia nunca esqueceu de um detalhe só a respeito da sua vida, a respeito do que você precisa. Isaías 5:20, a palavra de Deus diz lá na versão NVT, diz assim: que a aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Não é assim? O que é certo passa a ser errado, o que é errado agora é o que é certo, e querem que a gente engula. Que a aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento. Que a aflição espera os que são heróis em tomar vinho, tomar cachaça, tomar álcool, se embriagar, e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Tem gente que... eu era assim quando bebia. Eu queria ser o bebarrão maior. Saía batendo nos carros, virando o carro, mas eu bebia mais do que os outros. E às vezes nem bebia, às vezes arriava antes que os outros terminaram de beber, para mostrar que eu era machão. Se gabam de quanta bebida conseguem ingerir, aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Você está vendo isso hoje? Você está vendo a necessidade que Deus tem de nos ver frutificando? Você está vendo a extrema, a fundamental necessidade de Deus em te ver fazendo a sua parte? Eu não vou nem ler esse... Eita, agora caiu aqui o negócio, Fernando. Vou segurar aqui. Aleluia! Qual é a nossa decisão? A Bíblia diz que Paulo dirigiu-se para Timóteo e disse: olha, Timóteo, os dias difíceis sobrevirão. E eu estou dizendo para você, os dias difíceis já estão aqui, já chegaram. Pais matando filhos, filhos matando pais. Está tudo escrito aqui. Avarentos, ciumentos, orgulhosos, soberbos. Aí tudo isso que você está vendo aí, se mantenha de pé, mantenha o meu padrão. Aí ele diz, 2 Timóteo 4, 2 até o 5, diz: pregue a palavra. Essa é primordial. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo, esse tempo já chegou, em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Quem já teve a experiência de chegar para falar da palavra e alguém sair com raiva? Quem já teve experiência de trazer alguém para ouvir a palavra e ela fica doidinha, quer ir no banheiro, quer ir beber água, quer fazer tudo o que precisa fazer, mas não ouvir a palavra? Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres
que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Sabia que tem crente que vem só para receber o que ele já disse em casa: se não for aqui dali, eu vou embora logo cedo. Porque ninguém está aqui para falar o que você quer ouvir. Você está aqui para falar o que Deus, para ouvir o que Deus quer falar com você. Você, porém, deve manter sobriedade, integridade, seriedade em todas as situações. Olha só, você é referência onde chega, você precisa ser referência. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas não vêm para a igreja? Muito também ligado a nós, porque não vê confiança em nós. É simples. Rapaz, isso fala, mas vez por outra eu vejo a pancadaria aqui dentro da casa dele. Não seja objeto de impedimento na salvação das pessoas. Seja aquela que agrega, soma. Seja testemunha viva de Deus. Seja o padrão. Aleluia. Glória a Deus. Paulo nos exorta em todo o tempo a andar no Espírito, para vencer esses desejos da carne que tem puxado a gente, o pecado puxando, vem, as propostas vêm. Eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior do que esse negócio de ser crente. Para com isso. Lá vem você com esse crentez. Quantos de nós não ouviu essas propostas? Eu ouvi muito, minha mãe dizia muito: esse negócio de ser crente, meu filho, não tem futuro. E eu passei minha vida toda dizendo que era católico, apostólico, romano, sem saber nem o que danado eu estava dizendo. Eu dizia porque eu via minha mãe dizer. Hoje eu sou filho, hoje eu sou filho, e não foi minha mãe que disse, foi o próprio Deus que disse. Oh, aleluia! Diga: eu sou filho, eu sou filha. Aleluia! Cristão tem que ter fruto, não pode viver só de aparência. Cristão tem que ter fruto, não pode viver uma vida de aparência. Você está pronto para fazer a sua parte?